O professor Eustáquio só tem me ajudado até hoje. Portanto, eu digo para vocês, inscreva-se no canal do professor Eustáquio, porque aqui, eu estou até falando aqui, no canal do professor Eustáquio Presley você tem conteúdo, você tem aprendizado de língua portuguesa, e nunca vi o Eustáquio falar dos outros youtubers. Então eu estou citando nomes aqui, não sei se ele vai querer pôr esse vídeo no canal dele, porque o Eustáquio não cita nome de ninguém. Se ele não quiser pôr, eu vou entender, né? Vou entender porque ele não cita nomes, mas eu estou citando aqui porque eu não tenho nada a perder também. Bom dia! Hoje, 4 de março de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. O 30º vídeo, 30 vídeos até agora. Começamos, obviamente, pela capa, contracapa, entramos no livro de Richard Dawkins e ficamos na página 12. Eu estou na página 12 do livro desde o vídeo número 6. Vídeo número 6, página 12. E por que estou aqui na página 12 ainda? Veja, vídeo número 6, né? E agora o 30º, 25 vídeos sobre este livro aqui, começando pelo vídeo número 6, C.S. Lewis, que foi um apologista cristão. Então, estou aqui analisando ainda este livro aqui de C.S. Lewis, porque o Richard Dawkins fez uma referência a ele, aqui na página 12, ó. Na página 12. O Dawkins faz uma referência aí ao C.S. Lewis, logo aí acima na página. Aqui o Richard Dawkins diz que a gente deve ter cuidado com uma pessoa que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão, por exemplo. Eu era ateu, mas hoje, entendeu? Então, muito cuidado com a pessoa que assim o diz, que fala isso, entendeu? O Richard Dawkins diz aqui. E ele diz que isso aí é um truque. É um truque aí muito utilizado, um truque que os religiosos adoram, esse truque. Quando escutam uma pessoa dizendo, eu era ateu, mas hoje não sou mais. Isso é um truque. E diz o Dawkins aqui que você deve ficar de olho nessas pessoas que pronunciam isso aí. E ele tem razão, o Richard Dawkins. Como ele é um gênio, um homem inteligentíssimo, culto, cientista brilhante, ele citou aí o C.S. Lewis. Aqui está, C.S. Lewis. Como ele citou o C.S. Lewis, então eu me achei na obrigação de mostrar às pessoas... Garganta aqui não está boa. Então eu me senti na obrigação de mostrar às pessoas que frequentam minha página no YouTube, fiquei na obrigação de mostrar a essas pessoas aí quem foi o C.S. Lewis na verdade. Então aqui está. São agora 25 vídeos mostrando este livro aqui, o Cristianismo Puro e Simples. Este livro, ele foi publicado em 1942. O C.S. Lewis nasceu em Belfast, no Reino Unido, depois foi morar em Oxford, onde sempre morou aí o Richard Dawkins. O Richard Dawkins mora ainda lá, em Oxford, na Inglaterra, não é? E os dois também foram estudantes da Universidade de Oxford. O C.S. Lewis formou-se em letras e em teologia. O Richard Dawkins em zoologia, não é? Muito bem, então aí o Dawkins foi muito feliz indicando o C.S. Lewis. O Dawkins diz, cuidado com a pessoa que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão. E é o exemplo aí do C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia que na adolescência ele havia sido ateu.
Ele deixou o ateísmo e ele abraçou o cristianismo e passou a defender o cristianismo. E aqui está, este livro aqui, uma defesa do cristianismo. Entendeu? Então, o Richard Dawkins, que não é bobo, acertou em cheio aí, referindo-se ao C.S. Lewis. Então, estou aí fazendo uma série sobre este livro aí, aqui, né? Agora são 25 vídeos. E quem está assistindo a série conhece mais este livro aqui, conhece mais sobre o C.S. Lewis do que milhões de pessoas que leram este livro aqui. Quem está assistindo a série sabe muito mais sobre este livro aqui. Então o C.S. Lewis, ele leva muitas pessoas ao riso. Por quê? Porque é impossível defender fantasias. Cristianismo é uma fantasia religiosa. A religião é uma fantasia, é uma superstição. E é impossível uma pessoa defender as doutrinas do cristianismo. E quem está acompanhando essa série está rindo muito, porque não há outra opção, é rir muito. Então vamos rir aqui novamente com o C.S. Lewis. Ele aqui trazendo novamente a lei moral. Ele diz que a lei moral é uma criação de Deus. Então aí já estou falando sobre isso. E vamos trazer aqui mais um pedacinho do que ele afirma. E o que ele vai afirmar aqui, nada é verdade não, como nós sabemos. Então vamos lá. Para hoje, vamos pegar aqui a página, as páginas, né? Vamos pegar aqui, eu marquei aqui, rapaz. Aqui, pronto. Hoje, ele volta a falar aqui, gente. Ele volta a escrever sobre lei moral. Vou explicar aqui. Então, veja, páginas 17. Veja aí, ó. Página 17. Depois você dá uma pausa aí, né? E lê. E aqui a página 18, ó. 17 e 18. C.S. Lewis. Então, vamos lá. Para quem vem acompanhando a série, já sabe que o C.S. Lewis, veja, ele traz aqui no livro, ele traz duas provas da existência de Deus, duas. Vimos isso no vídeo anterior. Quais são as duas provas que ele encontrou aí, que deixou de ser ateu? Duas provas que o levaram a abandonar o ateísmo e se agarrar ao cristianismo. Quais foram aí as duas provas? Ele diz, o universo, a primeira prova. Se o universo existe, então Deus existe. E a segunda prova, a lei moral. Vimos isso no vídeo anterior. É para você morrer de rir, não é, gente? É como diz o Richard Dawkins, cuidado. Muito cuidado com a pessoa que diz eu era ateu, mas hoje sou cristão. É o caso do C.S. Lewis aqui. Ele diz, vamos lá, e aqui ele volta a falar sobre lei moral. Eu já disse aqui que essa, entre aspas, lei moral, aqui no livro dele, é a mesma expressão que ele usa para a lei do certo e do errado, entendeu? Para a lei de natureza humana. Então veja, são as três denominações que ele usa aqui. Tanto faz você dizer lei de natureza humana, como lei do certo e do errado, como também lei moral. Ele diz que essa consciência que o homem tem do certo e do errado, essa consciência é criada por Deus. É aí a lei moral. É para você morrer de rir. Deus algum existe? Deus algum cria alguma lei. Lei, quem cria leis, leis morais, leis de qualquer espécie, é o homem. É o homem na face da terra, o único animal que cria leis. E cria leis boas e também cria leis ruins, o homem. Entendeu? Deus algum existe, Deus algum cria alguma coisa. Entendeu? Então o C.S. Lewis aqui, ele vai escrever novamente besteiras sobre aqui o que é lei moral, não é? Então vamos lá. Página 17. Ele começa escrevendo assim, vou explicar para você.
Outras pessoas me escreveram perguntando. Ele está aqui dizendo que algumas pessoas escreveram para ele perguntando agora. E aí as pessoas perguntando assim, ó. C.S. Lewis, isso que você chama de lei moral não é somente uma convenção social, algo que nos foi incutido pela nossa educação? Então, o C.S. Lewis está dizendo aqui que muitas pessoas escrevem para ele, perguntando aí, ó, se essa lei moral, ele diz que essa lei moral é a lei que foi colocada no homem por Deus, o Deus da Bíblia, dos Hebreus, entendeu? Aí ele diz que muitas pessoas escrevem para ele e perguntando, né, a ele, né, as pessoas discordando dele, né, e perguntando, né, C.S. Lewis, meu amigo, essa lei moral que o Senhor diz aí, que é de Deus, que é passada para o homem, essa lei moral aí, C.S. Lewis, não é apenas uma convenção social, não? Algo que foi incutido pela nossa educação? E é a verdade, né? É a verdade. Aí ele diz que muitas pessoas escrevem isso. Às vezes, nenhuma pessoa escreveu isso para ele, não. É porque ele sabe a verdade. Mas aí ele escreve e vai agora ficar contra essas pessoas aí. Então veja, entre aspas aí, essas pessoas que escreveram para ele, dizendo que, será que a lei moral, em vez de ser de Deus, não é somente uma convenção social criada pelo homem, algo que nos foi incutido pela nossa educação, pelo meio ambiente? Será que não é isso não, C.S. Lewis? Aí ele vai dizer aqui que é contra as pessoas que pensam assim. Só que depois ele já vai, você vai entender. Aí ele diz assim, o C.S. Lewis, ó. Acredito que essas pessoas incorrem no mal entendido. Então ele diz aí que as pessoas que dizem que a lei moral é uma criação do homem e é apenas uma convenção social e é passada por nós, por nossos pais, via educação. Então ele critica essas pessoas que dizem que a lei moral não é de Deus, é dos homens. É uma convenção social. Então ele vai aqui fazer a crítica e você vai morrer de rir aí. Então veja, ele diz assim, ó. Acredito que essas pessoas incorrem no mal entendido. Aí ele vai explicar. Essas pessoas tomam por pressuposto que, se aprendemos alguma regra de nossos pais e professores, essa regra é uma simples invenção humana. E ele continua. Mas é evidente que isso não é verdade. Ele está dizendo que isso não é verdade. Que a lei moral, que essa lei moral aí, que ele atribui a Deus, ele está dizendo que a lei moral, a lei dos bons costumes, a lei de natureza humana, a lei do certo e do errado, ele está dizendo que não é assim não, que isso aí não é simplesmente passada de pais para filhos, não. Ele vai explicar agora. Aí ele diz, ó, é evidente que isso não é verdade. Aí ele vai explicar. Veja agora, você vai morrer de rir agora, ó. Olha a explicação que ele dá. Todos aprendemos a tabuada na escola. Rapaz, o Richard Dawkins tem razão, viu? Não, cuidado com essa pessoa que diz eu fui ateu, eu era ateu e hoje sou cristão. Olha aqui o C.S. Lewis escrevendo aqui uma coisa boba, só mesmo um leitor iletrado, uma pessoa que não tem acesso ao conhecimento, para acreditar no C.S. Lewis aqui. Ele vai dar um exemplo com uma tabuada. Veja, ele diz assim, ó. Todos aprendemos a tabuada na escola, diz ele. Uma criança que crescesse sozinha numa ilha deserta não a aprenderia. Essa expressão aqui, ó, uma criança que crescesse sozinha numa ilha deserta não a aprenderia, ou seja, não aprenderia tabuada.
Isso aqui nada tem a ver. Uma criança sozinha em uma ilha deserta. Estamos falando aqui, doutor, estamos falando de grupos sociais e não de uma pessoa numa ilha isolada. Não de uma pessoa num lugar onde não há mais ninguém. Essa expressão que ele usa, uma criança que crescesse sozinha numa ilha deserta não aprenderia a tabuada. Isso nada tem a ver com a discussão aqui. Uma criança sozinha, como ele diz aqui, uma criança sozinha numa ilha deserta não é um grupo social, é apenas um ser humano. Estamos falando aqui de cultura. Várias pessoas em uma mesma sociedade, várias pessoas em um mesmo agrupamento social. Então, esse exemplo que ele dá aqui, nada tem a ver com a coisa. E pior ainda, quando ele cita aqui tabuada. Veja a loucura dele. Ele diz assim: mas salta à vista que a tabuada, veja bem, não é apenas uma convenção humana, a tabuada. Ele diz, não é apenas uma convenção humana, algo que os seres humanos fizeram para si e que poderiam ter feito diferente se assim quisessem. Ele está dizendo aí que a tabuada, contendo as somas, divisão, né? Diminuição, não é isso? E multiplicação, não é? Soma, divisão, multiplicação e a tabuada e diminuição, não é? Então ele está dizendo aí que a tabuada é uma convenção humana. Veja, ele mesmo diz, que não é apenas uma convenção humana, ou seja, a tabuada é uma convenção humana, o homem descobrindo números, não é? E ele diz que a tabuada é uma convenção humana, mas não só, porque a tabuada é a mesma em todos os locais da Terra, porque isso é matemática. Veja a loucura do C.S. Lewis. Estamos falando aqui de costumes. Os costumes são diferentes. A lei do certo e do errado, a lei da boa conduta, a lei de natureza humana. Então veja, aí ele coloca a tabuada, que é a matemática. A matemática não é costume. Entendeu? Não é costume. A matemática é uma ciência e exata. A matemática, ela se aplica igualmente em qualquer lugar da Terra. 2 vezes 2, 4. 5 mais 4, 9. 3 vezes 5, 15. 10 dividido por 2 é igual a 5, não é isso? Isso é em todo canto. Em todo o planeta é a mesma coisa. Por quê? Porque não são costumes, doutor. Tabuada é matemática, é ciência exata. O que muda são os costumes que mudam. Os costumes que mudam, entendeu? E que são diferentes. As leis mudam, as leis são diferentes. As leis não são partes aí da matemática. Mas ele colocou aqui a matemática, uma loucura do C.S. Lewis, para dizer que a lei moral, igualmente a matemática, é aplicada do mesmo jeito em todo o planeta Terra. Que loucura! C.S. Lewis está brincando com o leitor dele, coitado. Colocando a tabuada, a matemática, aqui como lei moral. Matemática não é lei moral. Não existe o moralismo, a moralidade na matemática. A matemática é ciência exata. E ela é aplicada igualmente em qualquer lugar da Terra. Os costumes, não. A língua, não. Aqui no Brasil, língua portuguesa. Estados Unidos, língua inglesa. Na França, língua francesa. Isso aí, língua, costumes. Diferentemente de gramática, diferentemente de matemática, a tabuada se aplica em todo canto. Os costumes, não. Língua portuguesa, aqui no Brasil e também em Portugal e alguns países lá. Entendeu? Na Inglaterra não é língua portuguesa, é língua inglesa. Olha a mudança. Diferente da matemática. Aqui no Brasil, 2 mais 2 é igual a 4. Nos Estados Unidos, 2 mais 2 é igual a 4. Na Itália, 2 mais 2 é igual a 4. Mas as línguas são diferentes. Olha aí. Porque matemática não se trata de costumes, não é lei. Matemática não é lei. Entendeu? Ela é aplicada em todo o planeta. É uma ciência exata. Aí ele coloca aqui a tabuada como se fosse um costume, trazendo a tabuada como exemplo, cara, para a lei moral. Nada tem a ver uma coisa com a outra.
E ele continua, vamos lá, para você entender aí. Ele diz assim, ó. Ele diz aqui, vamos lá. Concordo plenamente que aprendemos a regra da boa conduta, ó, que é a lei moral, ó. Agora aqui ele já vem aliviando, ó, dizendo que ele sabe que realmente a lei moral é transmitida de pais para filhos. Lá no início ele duvidou um pouco, ó. Aqui ele já está afirmando, ó. Concordo sim, ó, concordo plenamente que aprendemos a regra de boa conduta dos pais e professores. Olha aí, ele agora já está concordando, ó, que essa lei moral, ela é transmitida, né, pelos pais, pelos professores. Ele dizendo, ó, concordo plenamente que aprendemos a regra de boa conduta dos pais e professores e também dos amigos e dos livros. Olha aí. Assim como aprendemos todas as outras coisas. Tudo bem aí, ó. Ele já está, entendeu? Aliviando o que ele disse no início, ó. Aí ele continua. Porém, olha aí, certas coisas que aprendemos são meras convenções, que poderiam ser diferentes. Aprendemos a manter-nos à direita na estrada, mas a regra poderia manter-se à esquerda e outras coisas. Como a matemática são verdades. Aí ele continua. A pergunta a ser feita é a qual das duas classes pertence à lei da natureza humana, viu aí? Agora ele está levando aqui o leitor para o erro de novo. Lei da natureza humana, que é a lei moral, que é a mesma lei do certo e do errado, que eu sempre digo aqui que são leis variáveis em relação ao território, lugares, e em relação ao tempo, épocas. As leis mudam em relação ao tempo e ao território. Estamos mostrando isso aqui. E agora veja o absurdo aqui do C.S. Lewis. Ele diz assim, ó. Há duas razões para afirmar que a lei moral pertence à mesma classe que a da matemática. Ele aqui voltando com a tabuada de novo. Como os escritores cristãos são desonestos. Como são desonestos? Enganando leitores de pouca leitura. Enganando leitores de pouca leitura. Veja aqui o absurdo do C.S. Lewis. Ele diz, logo aqui, ó, abaixo, página 17. Ele diz assim: há duas razões para afirmar que ela pertence, ou seja, a lei moral, à mesma classe que a da matemática. É brincadeira, viu, gente? Como os escritores cristãos são desonestos, extremamente desonestos. Aqui, lei da natureza humana, lei do certo e do errado, nada tem a ver com a matemática, nada. A matemática não é lei, a matemática não é costume, é uma ciência exata. A matemática é uma ciência exata. Ela é a mesma em qualquer lugar do planeta Terra. Não existe diferença. Ela é a mesma. 3 vezes 5 é igual a 15. Isso no Brasil, isso nos Estados Unidos, isso no Canadá, isso na Itália, na Rússia, entendeu? A matemática não muda, é a mesma, porque não é costume. Costume, aí sim, é que são variáveis, não são os mesmos. Então você não pode dizer que a lei moral, a lei do certo e do errado, pertence à mesma classe da matemática. Isso é brincar com pessoas idiotas. Às vezes um cara humilde aqui compra o livro dele com sacrifício e vai ler isso aqui e ele vai acreditar nisso, coitado, o cristão que está numa igreja evangélica aí, coitado. Vai ler isso aqui e vai acreditar, porque é um escritor famoso, está aqui, ele escreveu, então é certo. Certo é nada. Mentira isso aqui. Ele dizendo que a lei de natureza humana, que a lei do certo e do errado, que a lei moral está na mesma classe que a matemática. Que loucura! A matemática é a mesma em todo o planeta. As leis morais, não, variam. As leis
a mesma lei do certo e do errado varia, muda de lugar. Tanto é que aqui no Brasil, você não tem pena de morte, apenas em um caso, né, em caso de guerra. Você não tem pena de morte no Brasil. Nos Estados Unidos, quase 29 estados lá praticam a pena de morte nos Estados Unidos, entendeu? Na China ainda se pratica o fuzilamento de condenados. Aqui no Brasil não. Costumes, aí são diferentes. Outra coisa é a matemática. O cara dizer aqui, há duas razões para afirmar que a lei moral pertence à mesma classe que a da matemática. Totalmente diferente. Aí ele continua explicando, veja. A primeira, ou seja, a lei moral, veja, ó, expressa no primeiro capítulo a lei moral. Ela diz assim, ó, é que apesar de haver diferenças, ele mesmo reconhece que há diferenças, ó. É que apesar de haver diferenças entre as ideias morais, olha aí, de certa época ou país, viu aí? Ele mesmo sabe que a lei moral é diferente. E é que ele diz, ó, é diferente, ó, em relação a certa época e país, ó. É o que eu digo aqui, ó, certa época, tempo, e país, lugar, território. E ele diz, ó, essas diferenças na realidade não são muito grandes. Olha, ele já vem enchendo aqui para enganar o leitor, dizendo que essas diferenças entre as leis morais, de lugares para outros lugares, ele dizendo aí sim, existe mesmo, ó, diferença. Ora, se existe diferença, ele mesmo está dizendo aqui que existe diferença aí entre as leis morais em relação a vários lugares e épocas. Se ele diz que são diferentes, ó, então não está no mesmo campo aqui da matemática, porque a matemática em canto algum é diferente. Aqui a matemática 2 mais 2 é igual a 4. Lá em Portugal 2 mais 2 não é igual a 5. É a mesma coisa. Então ele diz, olha aqui como ele mente para o leitor. Ele diz aqui de início que a lei moral está na mesma classe que a matemática. Absurdo. E ele mesmo aqui diz, ó, que existem diferenças, ele sabe, ó. Viu aí? Aí ele diz que não são diferenças muito grandes. Olha aí, ele já começa a inventar outra coisa. Existem diferenças, mas não são muito grandes não. Viu aí a piada dele? Só que na matemática não existe diferença. Os números são os mesmos. As operações matemáticas são as mesmas. Então aqui ele engana o leitor. Vamos lá, agora ele diz assim, ó, a segunda razão que você tem que levar em consideração que a lei da razão, que a lei moral está na classe da matemática, uma piada. Aí ele diz a outra razão, qual é? Ele diz, ó, a segunda razão é a seguinte, ele diz, quando você considera as diferenças morais entre um povo e outro, não pensa que a moral de um dos dois é sempre melhor ou pior que a de outro? Ele está dizendo o seguinte, quando você estuda um costume que é praticado no Brasil e não é praticado na Índia, por exemplo, um costume, aí ele diz que é comum a gente, né, fazer a comparação. E ele diz que quando os costumes são diferentes, sempre a gente vê um costume como certo, entendeu? Um dos costumes é mais certo do que o outro. Por exemplo, um costume praticado no Brasil, e lá na Índia eles fazem diferentes, né, de forma diferente. Aí quando você compara esse costume aqui no Brasil e lá na Índia, que é diferente, ele diz que é comum a pessoa ver que um costume em um lugar é melhor do que o costume praticado em outro lugar. É isso que ele quer dizer aqui, entendeu? Que isso aí, ó, que a lei moral, que ele disse que é atribuída por Deus, que a lei do certo e do errado, em lugares diferentes, leis diferentes. Então ele diz que uma dessas leis é mais perfeita que a outra. Essa besteira dele aqui, sabe? Só que a primeira coisa, quando se estuda sociologia, você não pode dizer que um costume de um país é melhor que o de outro. Porque dentro daquela sociedade, ali é o certo para aquelas pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós usamos roupa, né? Vestuário no Brasil. Os índios não usam roupas. Veja o costume diferente. Vestuário, usar roupa. O índio não usa roupa. Aquele índio sem a contaminação do homem branco. Muitas tribos na África hoje, na Ásia, muitas tribos
os componentes ali, não usam roupas. Eles vivem nus. Aí um brasileiro diz assim, ora, aquela sociedade lá, os índios vivem nus, os índios são tarados, são depravados sexuais. Não são, não. É porque na cultura deles é a nudez que é o certo. Na cultura deles. Os índios andam nus e há menos estupros lá do que aqui no mundo civilizado, entre aspas, com roupas. Aqui existe mais estupro do que em aldeias indígenas. E lá, todo mundo pelado, nu. Aí um brasileiro que não entende de sociologia, ele diz assim, aquilo é uma esculhambação, andar nu. Andar nu é uma esculhambação. O certo é andar com roupas. É errado, doutor. Você não pode comparar uma cultura com a outra e tentando menosprezar o costume de outro povo. Cada povo tem seu costume e aceita os costumes, diferentemente do que o C.S. Lewis diz aqui, ó. Então ele diz assim, ele continua aqui, ó. É ponto pacífico, veja aí, ó, que a moralidade de alguns povos é melhor que a de outros. Olha aí, ele dizendo, não é? Que se você comparar aqui um costume no Brasil e um costume aí em outra sociedade, ele diz que, comparando, você vai ver que um costume é melhor do que o outro. Só que a primeira observação aí, você não pode dizer que um costume lá da Índia é errado não comer carne de vaca lá, e aqui no Brasil é certo. Olha aí a diferença. Aqui no Brasil, a gente come carne de vaca, na Índia não, é um animal sagrado. Costumes diferentes. Aí você vai dizer que aqui é o mais certo, e lá para eles é o mais certo é não comer carne de vaca, e para nós é comer carne de vaca, o certo. Então aí você não pode, entendeu? E se você pegar um costume de uma sociedade que você acha que é melhor, isso aí nada tem a ver aqui com a lei moral atribuída a Deus. Você entendeu? Agora o erro dele aqui é o seguinte, é quando ele diz que lei moral, lei do certo e do errado, é uma lei criada por Deus, colocada no homem. Deus algum existe, vou repetir aqui, e Deus não trabalha com leis. Aí você pega a Bíblia, porque ele vai para a Bíblia, né? Aqui no livro ele não se refere à Bíblia, não. Eu estou aqui para você entender. Então, ali na Bíblia, as leis bíblicas no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento, são leis horríveis. E são leis que não existem mais. Muitas leis na Bíblia não são praticadas hoje. Muitas leis na Bíblia, hoje aqui no Brasil, são crimes. Ninguém pratica aquilo porque é crime. Então veja, ele diz que Deus cria as leis morais. Ora, se você pegar, entre aspas, as leis morais que estão na Bíblia, são um desastre. E aqui veja rapidamente, eu anotei aqui algumas para terminar o vídeo. Veja, escravidão. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, os hebreus mantinham escravos, e também no Novo Testamento, eles mantinham escravos, a escravidão. Então veja, segundo o C.S. Lewis, as leis que estão na Bíblia foram criadas por Deus. Olha que lei horrível, a escravidão. Viu? A escravidão em toda a Bíblia. Comprava-se e vendia-se. Pessoa humana. Pessoa. Comprava-se e vendia na Bíblia. Entendeu? Hoje é crime. Olha como mudou a lei. E ele diz que a escravidão, que é uma coisa horrível, ele diz que é feita por Deus, ó, porque está na Bíblia. Só que foi o homem hebreu atrasado que fez aquilo. Deus algum existe, Deus algum vai querer que uma pessoa seja escrava de outro. Isso é o homem por trás, que cria deuses. Outro exemplo, intolerância religiosa. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vê pessoas ali morrendo por acreditarem em outras divindades, em outros deuses. Então, na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela defende a intolerância religiosa. Você não pode adorar outro Deus, só o Deus Javé da Bíblia. E no Novo Testamento, Jesus diz lá, atribuído a Jesus, você não pode crer em outra divindade, tem que crer em Jesus, porque quando você morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno, se não acreditar em Jesus. Isso se chama
a não aceitação da crença dos outros em outros deuses. Intolerância religiosa. Viu aí? O C.S. Lewis diz que é uma lei maravilhosa, porque está na Bíblia. Deus criou a intolerância religiosa. Olha aí. E hoje no Brasil é proibido você agredir uma pessoa porque ela crê em outro Deus. Você não pode fazer isso. Na Bíblia era regra. Viu aí como Deus algum existe? Deus algum faz leis doidas e más? Outra coisa, a inferioridade da mulher na Bíblia. A mulher é inferior na Bíblia direto, de Gênesis ao Apocalipse. No Brasil, não. A Constituição hoje igualou. Homens e mulheres são iguais. Homem e mulher são iguais em direitos e obrigações. Então veja, escravidão, isso é lei moral? Criada por Deus aqui, ó, na Bíblia. Ó. Isso é lei moral? É melhor do que a lei de hoje que proíbe? Intolerância religiosa. Ele disse aqui que se está na Bíblia foi criada por Deus. Veja a intolerância religiosa. Isso é lei de amor, a intolerância religiosa? É lei melhor que a nossa hoje que proíbe a intolerância? A inferioridade da mulher, isso é lei maravilhosa que se aplique? Ele disse que daqui na Bíblia foi Deus que criou isso aí, a inferioridade da mulher. Ora, hoje a mulher é igual ao homem. Qual das duas é melhor? A inferioridade da mulher ou a mulher vista como um ser igual ao homem, com direitos e obrigações? Claro que é a de hoje. Entendeu? E ele diz aqui na página, o C.S. Lewis, na página 86, olha o absurdo. Ele diz, o que sabemos é que nenhum homem pode ser salvo a não ser por meio de Cristo. Ele diz aqui na página 86, o que sabemos é que nenhum homem pode ser salvo a não ser por meio de Cristo. Veja que coisa horrível isso aqui. Se você não acreditar em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Uma lei dessa aqui, de inferioridade, essa lei aqui, ela é uma lei moral, melhor que a lei de hoje aqui no Brasil. No Brasil hoje você pode adorar qualquer Deus, não será punido. Qual é a lei melhor? Aquela que manda matar, queimar eternamente no fogo do inferno quem não acredita em Jesus, ou aquela lei que diz você pode acreditar em Jesus, você pode acreditar em Buda, você pode acreditar em Maomé, você pode acreditar no Jair Bolsonaro, você pode acreditar na Michele Bolsonaro, você pode acreditar em qualquer pessoa, meu amigo, em qualquer ser. Você não será punido por isso. Qual é a melhor lei das duas? A que manda matar quem não crê em Jesus, ou a que ama a pessoa que crê em Jesus, Buda, Maomé, você entendeu? Jair Bolsonaro. Qual a melhor lei? Claro que a melhor lei é a do Brasil de hoje, né? Você tem liberdade para crer em qualquer Deus. Tchau. Valeu.